Boa noite, galera vascaína, que é Ricardo Rigas falando pro canal Rigas do Galera Vascaíno. Daqui a pouco às 21h30, Vasco joga contra o Puerto Cabello, né, o time da Venezuela, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, em São Januário, né, jogo daqui a pouquinho. O Vasco é líder do grupo G, né, todo mundo está empatado com um ponto, mas por causa dos gols marcados, né, e critério de cartões, o Vasco é líder do grupo, né. E hoje eu acho que tem uma chance boa de assumir a liderança, pelo menos provisoriamente, né? Ganhando o Porto Cabello, né? E espero que ganhe fazendo uma boa atuação, porque o destino do Carille, do comando do Vasco da Gama, depende muito dos dois jogos, né? De acordo aí com a diretoria. O jogo de hoje e o jogo de sábado, né? Contra o Sport Recife aqui no São Januário, são jogos muito tranquilos do Vasco ganhar, ou seja, Pedro não quer demitir o Carille. A multa rescisória, entendeu? Ninguém vai querer pegar essa bomba que o Vasco tá, entendeu? É uma bagunça, a diretoria não sabe o que faz, entendeu? É uma confusão danada, o departamento médico é uma porcaria, o Adson não está relacionado, voltou a sentir o local da contusão, que o tirou por 8 meses, tá? O Jair também não está relacionado para o jogo. E a gente tem que ver muitas coisas, né? E aí começam a aparecer as mazelas, né? Quando você tem uma diretoria que não trabalha de forma profissional, convidando amigos, parentes, apadrinhados, apaniguados ali do lado, dá nisso. Você tem um serviço realmente de incompetência, um serviço não é de excelência, porque você privilegia a amizade, você privilegia em detrimento da competência, então acontecem essas coisas, né? O Adson mais uma vez aí vai ter que ficar de fora, jogador importante. O elenco do Vasco já é um elenco escasso de bons jogadores, e o Adson é um dos bons jogadores do Vasco, um dos bons valores desse elenco, e aí mais uma vez está de fora, né? Então tem que ver o que está acontecendo aí com o departamento médico, né? E, bom, voltando a falar do jogo, o provável time do Vasco titular foi o time que começou o jogo contra o Santos, começou contra o Corinthians, começou contra o Melgar, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho Coutinho, Nuno Moreira e Benjamin Garré, Verratti na frente, né? Eu torço pela vitória do Vasco, um jogo bom para o Vasco ganhar, tá certo? O Puerto Cabello não é um time também essas coisas de bem meia boca, porque estava ganhando por 2-0 do Lanús, com um a mais em campo, e permitiu o empate do Lanús. Se tem mais um pouquinho de tempo, acho que o Lanús viraria aquele jogo lá na Venezuela. Então é um jogo para o Vasco vencer e vencer bem, ok? A sorte do Carille, né? E o Porto Cabello, ele joga no 4-3-3, mas como vai jogar fora com um adversário mais perigoso do que ele vai jogar no 4-2-3-1 recuado ali, esperando contra-ataque, né? O normal de qualquer time de menor expressão, quando vai jogar na casa do adversário que tem maior expressão, ele vai jogar trancado ali fechadinho, jogando por uma bola, tá certo? Então é isso aí, e vamos torcer para o Vasco vencer essa partida, né? A gente vai conversar também sobre a polêmica, né, do jogo, que ainda nem tá longe pra caramba, né? Jogo contra o Urubu, né? Que é a polêmica inicial, querendo jogar São Januário, que é o direito do Vasco jogar em casa, o Beppe barrou, né? E aí, forças ocultas, que a gente sabe que não são tão ocultas assim, elas sempre proíbem o Vasco jogar no seu estádio, no Campeonato Brasileiro, né? No Carioca já proíbem. Qual é que a gente sabe quais são as forças nem são ocultas. As forças são abertas e aí para todo mundo ver, né? Dona Férez. Mas a CBF, o Vasco tentou recorrer, conseguiu eliminar para jogar no São Januário, só que aí tinham feito um acordo antes dessa eliminar, que a desembargadora deu ganho de causa ao Vasco de jogar na sua casa, só que o jogo será no Maracanã, né? De acordo aí, 50-50 na renda, 50-50 no estacionamento, 50-50 no bar, né? Mas assim, mesmo que jogando na casa dos caras, né? Conseguiu tornar o Maracanã, que é um estádio público, construído com dinheiro público,
o Estado do Flamengo, né? Nem coloco o Fluminense nessa brincadeira, porque o Fluminense é agregado do Flamengo, né? O lance todo é com o Flamengo, né? Então, fruto da incompetência, da falta de coragem, da covardia da diretoria do Vasco, e não levar o jogo, tirar o jogo do Maracanã. Tá certo? Ah, pô, tem proposta para jogar em Belém, em São Luís, fosse para São Luís jogar. E aí tem que colocar, ia ser 1.900.000 reais livres. Toda a despesa com logística ia ficar por conta do patrocinador desse jogo lá em São Luís. Tá certo? O Flamengo Guerra receberia também a mesma coisa. 1.900.000 aí, livres de impostos. Ok? Mas não puseram que de acordo aí com a CBF, tem que ter 38 dias de antecedência para mudar a praça do jogo. Entendeu? Rapaz, contra o Vasco, sempre arruma uma desculpa. Se fosse pro Urubu aparecer, não, isso é uma regra desconhecida lá de 1800, privilegiando o Urubu. Tá certo? Então, o Flamengo vai ser no Maracanã, com o mando do Vasco, mas naquela circunstância que a gente já cansou de ver, né? Obrigado, diretoria. Ó, boto palmas para você mais uma vez. Presidente Pedro Paulo, diretoria, Felipe Loureiro, seu Marcelo Santana, que acho que é primo ou neto do Dedé Santana, dos Trapalhões, né? É um trapalhão, né? Conselho, grupo que comanda o Vasco aí. Tudo, ó, boto palmas para vocês. Vocês são, na verdade, vocês são flamenguistas disfarçados vascaínos. Já falei para vocês, vocês não têm competência para dirigir o Vasco. Vocês estão a mesma coisa da diretoria passada, que está causando esse transtorno todo, porque vocês estão atrapalhando a vida de vocês mesmos se atrapalharam. Porque vocês permitiram a venda da SAF para a SEC 71. A SEC 71 não cumpriu nada do que prometeu. Aí, essa diretoria nova aí que entrou, que na verdade é tudo farinha no mesmo saco, conseguiram não eliminar para poder tirar o comando da SAF das mãos de uma empresa que está falida, né? E só que vocês querem vender não conseguem, né? Porque não foi arbitrado ainda. Então, vocês têm que ficar aí tentando enrolar, entendeu? Um jeito ou de outro aí para tentar ver, mas tá complicado vocês venderem, para vocês venderem a SAF de novo. E olha, eu sou contra a venda da SAF do Vasco, tá? O associativo com competência dá para poder ser gerido. O Vasco é um clube gigante, né? Já falei várias vezes, né? Não vou me estender nesse assunto, tá certo? Mas isso atrapalha o campo, né? Quando você tem administrações incompetentes, essa competência acaba chegando no campo, né? E chegou no campo. E para completar, eu ontem fui convidado pelo Pablo Ramon, que tem um canal no YouTube, que é o Caminhão Vascaínos da Colina, e lá de Brasília, Distrito Federal, né? Lá de Brasília, na terra lá do Thiago Fonte. E aí me convidado para uma live, né? E essa live tinha uma participação especialíssima para mim, que é o nosso querido centroavante Paulinho Massariol. A torcida mais jovem do Vasco não conhece o Paulinho Massariol. Paulinho Massariol é um centroavante, tá? Jogou no Vasco, não conhece o Amit, jogou junto com o Zanata, jogou com o Guina, jogou com o Zé Mário, time, jogou entre 77 e 80, né? Jogou 4 anos no Vasco da Gama. E em 78, o Paulinho Massariol, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols. O Vasco é o clube brasileiro que mais produziu artilheiros na história do Campeonato Brasileiro, né? Foram 6 no total. Paulinho Massariol, Roberto Dinamite, que são mais conhecidos, Edmundo Romário, o Jardel e não fosse Renato, não. São seis jogadores. Bebeto, tá? Bebeto Romário, Roberto Dinamite e Paulinho Massariol, Edmundo e Jardel. Certo? Então, esses jogadores foram artilheiros do Campeonato Brasileiro, todos jogando pelo Vasco da Gama. Certo? Então, foi uma leva muito legal, batemos papo aí por volta de 1h30, conversamos bastante, né? Fizemos perguntas aí sobre, né? Paulinho jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, jogou no México, entendeu? Senhor centroavante, vocês da ala mais jovem dos torcedores do Vasco,
Procurem saber a história do Paulinho Massariol. Coloque assim, Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 78. Vocês vão ver a história do cara. O cara era bola pra caramba, jogava muita bola, metia gol, fácil, tinha fala de gol, técnico, sabia? Também cabecear bem, tocar bem a bola, fazer um pivô com maestria. Chegou à seleção brasileira, tá certo? Ele tinha um jogador. E é um dos muitos ídolos do Vasco esquecidos através do tempo, né? Mas a gente vai sempre lembrar, né? Ficou agradecido ao convite do Pablo Ramon, né? Se inscreva no canal dele lá, Vascaínos da Colina, né? E leiam sobre o Paulinho Massariol, grande centroavante que o Vasco teve, tá ok? Década de 70, jogou de 77 a 80, foi campeão carioca, 77 com o Vasco, né? E o seu craque, tá? Foi muito legal essa live, gostei muito, viu? E quando a gente tiver aí, a gente bota aí, depois a gente bota até uns cortes dessa live aí, com maneira pra caramba, conversando aí sobre futebol em geral, sobre o futebol do Vasco. Vamos batendo papo. Aqui foi Ricardo Rigas falando pro canal Rigas do canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem o conteúdo deste canal. Se inscrevam, ok? Vamos pro jogo. Torcer pro Vasco vencer, né? E vencer bem, né? Para poder dar a gente ter pelo menos um saldo de gols ali bacana para poder disputar com o Lanús, né? Ou com o Melgar. Mas temos que vencer, ok? Um grande abraço a todos, um bom jogo, devo voltar com pós-jogo e um beijo no coração.